Depois de mais de centenas de artigos que eu contratei de freelance, eu separei aqui nesse vídeo os 3 principais erros que eu vejo ser o mais comum entre eles. Eu vou destrinchar cada um, explicar o erro e eu também vou te mostrar como não cometer mais eles. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Castro, eu sou advogado, especialista em marketing e direito digital, escrevo e faço vídeos aqui para o Foquify junto com a Alexa. Eu sei que quando você está lá no Workana procurando um novo freela, procurando um novo job, você vê logo. Conhecimento de SEO, precisa saber SEO. Então, muitas vezes, essa necessidade faz com que a gente estude um pouco, faz com que os freelancers, os redatores, estudem um pouco para poder compreender o que é algo tão complicado como o SEO. O importante é entender que é um algoritmo sempre em mudança. Para você ter uma ideia, o Google, que é o site que a gente otimiza nossos sites, que é o grande campeão, ele faz o update do algoritmo dele 3 vezes ao dia. Isso mesmo, 3 vezes ao dia, segundo palavras do próprio porta-voz. E por ano, ele faz 3 vezes grandes updates que bagunçam bastante. Então é um trabalho que está em constante evolução. O que você aprendeu há 2 anos atrás já não é mais verdade hoje. O que você aprendeu hoje pode até não ser mais verdade amanhã. E se você não está constantemente atualizado, você comete alguns erros que não podem mais ser cometidos de forma nenhuma quando a gente fala em escrever texto e ranquear eles no Google. Sem mais enrolação, vamos aqui para os 3. O primeiro é o mais comum, e não só redatores, mas gente com site grande repete, muito especialista ainda repete esse erro. Repetir a palavra-chave demais. Quando um redator recebe um trabalho, ele geralmente recebe uma palavra-chave. Fale sobre treinar dálmatas, por exemplo. E aí, o que é que as pessoas fazem? Repete treinar dálmata no título, no subtítulo, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo. O texto fica horrível, você só vê aquela palavra no texto inteiro. Por que é que isso acontece? Bem, lá para 2015, 2016, era verdade. Você repetia a palavra, tinha um efeito absurdo no Google, porque ele calculava a quantidade de vezes que a palavra aparecia e usava aquilo ali para ranquear mais ou menos no seu buscador. Esse é o problema. As pessoas utilizam algo que era verdade e que não é mais. O Google hoje, ele usa o que a gente chama de LSI, que é Latex Semantic Index. É uma palavra complicada para descrever sinônimos. O Google entende sinônimos. Então, quando ele olha um site, ele entende sinônimos. Muitas vezes, você se posiciona no Google para palavras que não está nem no título. Porque o Google entendeu qual é o sentido, qual é a intenção de busca daquele texto. E ele vai e mostra para o usuário correto. E qual é o problema de repetir essas palavras-chave? Bem, como era algo que o Google utilizava para ranquear, as pessoas abusaram. Então a gente entrava em site, não sei se alguém lembra, mas a gente entrava em site e tinha a palavra repetida a cada parágrafo, a cada 2 palavras tinha a palavra do palavra-chave, era um absurdo. No final ainda tinha um coletado de palavras repetindo assim só para poder ranquear. O que foi que o Google fez? Para evitar que isso acontecesse, ele começou a punir quem utilizava isso, com um termo que é conhecido como keyword stuffing. Então você vai ter o seu posicionamento reduzido ao invés de ganhar pontos com isso. Então quando você vai escrever um texto hoje, no bom SEO, como a gente chama, com boas práticas, você não tem que se preocupar muito com a palavra-chave. Obviamente, quando você escreve um tema sobre uma palavra, ela vai aparecer naturalmente. Você não precisa ficar, eu tenho que repetir, eu tenho que colocar isso aqui. Quando você faz isso, você quebra o fluxo do texto de uma leitura agradável, que é o que vai fazer seu artigo ranquear, é a pessoa ler por mais tempo, é a pessoa gostar daquele texto. Ainda tem perigo de você ser penalizado por ter repetido demais aquela palavra. Então fica a dica aqui para não esquecer mais. Não repita a palavra-chave demais. Eu sei que muitas vezes você vai até pegar alguém que está ali contratando e vai querer que repita. E aí, claro, você vai repetir, é um trabalho, não é o seu site. Mas se você quer fazer um artigo que ele tenha bom SEO, que ele tenha bons resultados no Google, pare de pensar em palavra-chave. Pense em intenção de busca e como apresentar seu texto da melhor forma possível para o seu leitor. E isso já nos leva ao segundo ponto. Eu fico até sem jeito de falar, porque ele parece que seria meio óbvio, mas não é. O segundo é as pessoas esconderem a resposta no meio do conteúdo. Eu vou lá e procuro uma coisa simples, vamos pensar em alguma coisa simples. Qual é o tamanho de um colchão king size?
da cabeça aqui. Qual é o tamanho? Sei lá, tantos metros por tantos metros. E aí você entra no Google, e aí você entra no texto, aí fala sobre o colchão king size, fala sobre a história do colchão king size, fala sobre como os colchões king size surgiram no mundo, por que é king. E aí você tem que passar lá 2, 3 minutos procurando para encontrar o tamanho. Você só queria saber o tamanho. Então, ao invés de você esconder esse conteúdo, você tem que demonstrar rapidamente e claramente qual é a resposta daquele tema, daquela pergunta que seu texto se propôs. Essa técnica de esconder no meio do conteúdo, que é muito feito por youtuber, aliás, ainda hoje, ela era uma técnica válida, porque antigamente o Google utilizava muito tempo de permanência nas páginas. Então, você escondia, a pessoa passava 2, 3 minutos, e aí acabava passando mais tempo. O que é que acontece hoje em dia? O tempo de permanência não é um fator relevante na hora de ranquear no Google, na hora de um bom SEO. Segundo, ninguém tem mais paciência. Se você entrou no site e encontrou a resposta rapidamente, você clica em voltar e vai no segundo, em outro site que está ali naquela coisa. E esse ida e volta é um sinal fortíssimo para o Google que seu site não está entregando a resposta para aquele usuário. O que é que vai acontecer? O site vai cair de posição, exatamente porque você não está apresentando aquela resposta de forma clara. Então foca aqui comigo, tu não vai repetir palavra-chave mais, e em segundo, tu vai dar a resposta da forma mais breve e melhor possível. Ah, Diego, mas se eu der a resposta, o cara vai pegar e vai embora. Aí que entra a habilidade de um bom redator. Você vai começar o seu texto, vai dar a resposta muito rápido, e em seguida você vai convidar o leitor a aprender mais sobre aquele assunto. Vamos voltar aqui para o king size. Se eu faço um texto com tamanho, eu dou logo a resposta no começo, falo um pouquinho, mas dou logo ali nos primeiros parágrafos. Em seguida, eu posso convidar ele a conhecer curiosidades sobre a king size. Ou então eu posso convidar ele para continuar no texto e ler no mesmo texto. Como fazer com que o seu colchão king size dure por mais tempo. Nem era a intenção dele, mas você fez com que ele ficasse mais tempo e deu a resposta que ele tanto buscava. Então essa é uma das táticas, tem dezenas de táticas, tem muita gente boa de copy, tem muita gente boa de redação, e um bom redator tem que saber isso. Isso leva, essa segunda é um pouco entrelaçada, mas leva ao nosso terceiro erro: esquecer a experiência do usuário. Experiência do usuário você pode ver muitas vezes no marketing, a gente chama de UX, que é o termo em inglês para User Experience, né? Acho que eu falei certo. O que é a experiência do usuário? Bem, o segundo ele entra dentro da experiência do usuário, que eu te falei de ter a resposta, mas não é só isso. Quando você vai ler um texto, você não quer ler um texto blocado. Aquele texto com os blocão mal dividido, sem subtítulo. Cara, você abriu um site com aquilo ali, você clica em voltar. Ninguém lê texto assim. A gente odeia ler texto assim quando está na faculdade, imagine quando a gente está procurando no Google. Então, o que é a experiência de usuário para o redator? Como é que eu coloco a experiência do usuário melhor para os meus textos quando eu estou fazendo um trabalho como freela? Divide os parágrafos em parágrafos pequenos. Chama a atenção do leitor, dá a resposta rápida, como eu falei antes. Coloca bullet points, que é aqueles pontinhos. Seja criativo. Divida o texto, chame a atenção, crie subtítulos. Crie uma hierarquização que faça sentido, que o cara queira continuar lendo. Não fique pulando de assunto entre o mesmo assunto, porque senão ele acaba desistindo do seu texto. E a experiência do usuário para o redator é isso. Eu sei que muitas vezes o redator nem é o que vai colocar o artigo. Porque quando tu vai colocar o artigo no site, você coloca uma imagem, você coloca um negrito, você faz uma formatação ali nos últimos momentos ideal. Mas você já pode entregar isso para a pessoa, mesmo que você não vá colocar o artigo, de uma forma mais fácil, que ele tenha menos trabalho com isso. E ele vai lembrar, eu te juro, que o redator que me entrega texto bem formatado, que me dá menos trabalho na hora de colocar, porque eu gosto muito de colocar meus artigos, ganha muito ponto comigo, eu contrato de novo. Eu tenho relação, acaba ficando muito mais longa, pagando melhor, entrando como parceria e muito mais. Então fica essas 3 dicas. A primeira, não vamos repetir mais que o Word, exagerado. Não é que ela não vai aparecer, ela vai de forma natural. Segundo, vamos dar a resposta do usuário. Essa
terrível, mas é verdade. Vocês entendem, vocês entenderam o que é que eu falei. E a terceira, essa é um pouquinho mais complicada, essa eu recomendo que tu vá lá no texto que eu já te falei. O link tá aqui na descrição, eu falei bem detalhadamente. E aí você também pode, tem cursos sobre o X-Writing hoje em dia, tem gente especializada nisso. É uma área muito interessante, é uma área que eu tenho estudado bastante, mas é uma área ao mesmo tempo bem complicada. Então fica a dica. Tenho certeza que se você dominar esses três, você já domina boa parte do que a gente chama de SEO para escrita ali, né? Claro, o SEO tem centenas de outros fatores, como velocidade de site, como links de outros sites, mas para você, redator, para mim, na minha cabeça, esses três são os mais importantes. Se você gostou, se alguma dessas dicas fez sentido para ti, tu deixa aqui o like, tu se inscreve, tu aperta aí o sininho, faz tudo isso que tem que fazer, porque a gente vai continuar trazendo muito conteúdo bom para vocês.